Voltando, então, aqui um pouquinho agora na cronologia, nós temos essa era, né, a era teórica do Higgs, né, que começa lá com os trabalhos do Higgs, Englert e Brownick, Hagen-Keeble, e aí com a era do Higgs vai caminhando, nós fechamos a teoria eletrofraca e chegamos em 73 com a descoberta, é um momento importante também da constituição e da comprovação da teoria eletrofraca de Salam Glass Weinberg, que foi a descoberta nesse detector Gargamelle do CERN das correntes neutras, né, da teoria eletrofraca. Essas correntes neutras são correntes de neutrinos, então correntes de neutrinos interagindo com o Z0. Então, esse trabalho foi publicado, esse trabalho importantíssimo foi publicado pela colaboração do Gargamelle, Hassert e todos os outros autores, que foi a observação de interações tipo neutrino sem muon e sem elétron no experimento do Gargamelle. Vamos lembrar que em 1973 o lepton tau ainda não havia sido descoberto, que é de 76 e 77. Nós temos aqui só o elétron e o muon. Então, é uma corrente genuinamente de neutrinos que foi descoberta do Gargamelle e uma previsão, então, do modelo padrão da teoria eletrofraca, que é a existência de uma corrente puramente de neutrinos, uma corrente que não envolve partículas carregadas eletromagneticamente, mas apenas neutrinos que têm carga fraca. Essas partículas formam uma corrente e essa corrente que interage com o Z0 e essa corrente neutra foi detectada nesse experimento em 73 e o trabalho original que publica essa descoberta é esse Physics Letters B46 de 1973, página 138. Momento importante. Aqui nós tínhamos falado da outra vez, estou repetindo então também esses slides aqui, que foram os trabalhos do Maiani e do Iliopoulos, e depois, depois, bom, antes do trabalho de Maiani e de Iliopoulos, configurando e já propagando nas escolas de verão desse ano de 74, a descoberta a formulação do modelo padrão. É quando se consolida essa unificação eletrofraca com as interações nucleares fortes, né? Quer dizer, unificando a teoria eletrofraca com a QCD e constituindo o que nós conhecemos como modelo padrão da física de partículas ou modelo padrão das interações fundamentais. Isso foi já dito da outra vez, e o trabalho que batiza o bóson de Higgs. Então, esse trabalho é fundamental, porque a partir desse trabalho, nós vamos ver uma coisa muito interessante que eu já tinha comentado, mas não tinha registrado em slide da outra vez, que é uma nota, né? O último parágrafo das considerações finais desse paper, do John Ellis, da Mary Gaillard e do Dimitri Nanopoulos, que é toda a descrição do que seria a fenomenologia desse bóson que faz a transição de fase no modelo padrão, que justamente nesse trabalho é batizado de bóson de Higgs. Até então era o bóson escalar, a partícula escalar. Agora se torna o bóson de Higgs. Nós já tínhamos falado sobre isso. E o que eu queria chamar a atenção é esse parágrafo, pequeno parágrafo que os autores escrevem lá nas considerações finais do paper, que é o seguinte: nós talvez devêssemos, né, terminar com um pedido de desculpas e uma certa cautela. Nós nos desculpamos, né, com os experimentalistas por não termos nenhuma ideia de qual seja a massa do bóson de Higgs. Então, essa era uma questão da época, 1976. Não temos nenhuma ideia de qual seja a massa do bóson de Higgs. E, de fato, nesse trabalho, os autores fazem várias considerações sobre possíveis valores da massa do bóson de Higgs, desde valores na faixa dos MeV, valores na faixa do GeV. E ele fala, diferentemente do caso, né, ocorrido com o Charme e
E por também, quer dizer, diferentemente do caso ocorrido com o charme, porque quando se fez a previsão do charme, se tinha uma proposta de massa para o quark-charme com o charme. E também, né, nos desculpamos porque não temos ainda certeza, não temos ainda informações sobre os acoplamentos do Higgs com as outras partículas, exceto que esses acoplamentos são muito pequenos. Então, ele diz, nós não temos ideia das massas nem dos acoplamentos. Ou seja, está tudo muito ainda, digamos, como se pode dizer, na gira em alto mar. Mas eles falam, por essa razão, por isso que eu coloco em amarelo para registrar esse momento importante que faz parte do processo científico. Por essa razão, nós não queremos encorajar grandes buscas experimentais pelo bóson de Higgs. Mas nós achamos, sentimos, né, que aqueles que estiverem realizando experimentos vulneráveis ao bóson de Higgs ou influenciáveis pelo bóson de Higgs deveriam saber como ele pode aparecer. O que é interessante é o seguinte, eles dizem, nós estamos dando todos esses possíveis perfis, né, de fenômenos envolvendo o bóson de Higgs, da física do bóson de Higgs. Mas isso não significa que nós estejamos encorajando as pessoas a saírem buscando pelo bóson de Higgs. Isso em 1976. Observa como é algo que se fala, leia o que eu escrevo, mas não siga o que eu escrevo. Porque eles falam, nós não encorajamos a buscar. Tudo bem. Mas nós vamos ver já que em 1976, né, daqui a pouco a gente vai falar, sobre o SPS, que foi exatamente quando se constrói o SPS, que é o Superpróton Synchrotron do CERN, onde os bósons depois, W+, W- e zero, foram descobertos. Então vamos guardar essa frase aqui, do Ellis, da Gaillard e do Nanopoulos, dizendo que nós estamos dando tudo que nós podemos dar sobre o bóson de Higgs e suas possíveis escalas de massa, suas possíveis interações. Mas está tudo ainda muito nebuloso, então nós não estamos dizendo que é importante sair buscando pelo bóson de Higgs, mas estamos apenas alertando aqueles que estejam fazendo experimentos que possam ser influenciáveis pelo bóson de Higgs.